E agora? O que a gente faz, né? Alô, você! Alô, Já você! começou a gravar? Aleluia! Ele só tava o cara. Então, bom dia pra vocês, que provavelmente estão no seu horário de almoço agora. Olha só, apareci! Finalmente! Disse, ó, sem nada na frente. Cara, que hilário que é falar de frente pra uma câmera, velho, meu Deus. Aleluia! Sejam bem-vindos ao meu canal, finalmente. Então, gente, como é que vai funcionar? Esse canal, o objetivo dele é falar bastante sobre missões, certo? Então, segunda-feira sempre vai sair um vídeo falando sobre missões e quinta-feira é o dia bônus, né? Vamos ver aí como é que vai. Não prometo que toda quinta sai, mas, né? Tipo, fui para algum lugar aí, achei legal, tipo, tem um conteúdo massa para mostrar para vocês. E daí segunda-feira sempre vai ter um vídeo falando sobre missões. E por que disso? Simples, porque eu entrei no YouTube e quando eu recebi meu chamado de missões e eu comecei a pesquisar muito sobre o assunto porque eu gostei muito. E aí é que tá! Cadê os youtubers de missões? Não tem muitos, entendeu? Tipo, quem que é o maior, assim, que tu lembra? É o Luca Martini, o X Borges, que também não é muito grande, não sei se todo mundo conhece. Eu falei, cara, eu vou fazer um canal, então, falando sobre missões. Mas sobre missões, o que é missões, né? Tipo, você pergunta, meu, o que é assim um missionário, né? Tipo, você olha pros caras assim grandes e tu fala, meu, o cara fica viajando e tudo, mas cara, meu, isso é só a consequência, sabe? É só a consequência daquilo que eles fazem. E eu comecei a pesquisar muito sobre o assunto e, cara, tipo, tem muita coisa mesmo, assim. Mas não tem um canal assim mesmo que vai resumindo, assim, trazendo conteúdos realmente relacionados a isso, entendeu? Então, esse é o objetivo, trazer mais conteúdos relacionados sobre missões, o meu testemunho também de como eu recebi o meu chamado e como que está funcionando as coisas. Eu ainda não estou no campo missionário, digamos, no campo que Deus me chamou para eu ir, um dia vocês vão saber. Todos nós estamos em missões constantes e isso nos motiva a não parar. Sabe? Passos que Deus foi me ensinando, tudo que Deus me ensinou, sabe? Tipo, eu quero trazer coisas que eu vivo e não coisas que os outros apenas falam, sabe? Vai aprender na pele mesmo quando você estiver pesquisando e Deus falando exatamente contigo. Então, é isso. Então, vamos partir para o vídeo de hoje. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse Jesus. Cara, não tem, sabe? Não tem como a gente querer falar de missões sem falar do maior missionário de todos, que é Jesus, sabe? Tem uma frase que a Isabela do canal X Borges fala muito. Deus teve um filho e fez dele um missionário. Então, cara, ele é o maior referencial de missões, sabe, que tem. A gente pode sim pesquisar outras pessoas, mas, cara, o maior referencial é ele. E como, cara, começou então o ministério de Jesus, né? A gente não tem muito sobre a infância dele, sabe? Só que lá em Lucas ele fala que quando ele tinha 12 anos, ele estava ensinando os mestres da lei no templo. E também, cara, em Filipenses fala, né, que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. Então ele habitou entre nós como humanos, como nós. Então, se com 12 anos ele estava ensinando, e a gente entende que ele é um ser, que ele foi humano igual a nós, ele começou desde cedo, cara, a estudar e saber do chamado dele. Então Jesus, ele sabia do chamado dele, sabe? E ele não desistiu, ele não tirou o foco do chamado dele, que era trazer o reino, que era trazer salvação para as pessoas. Porque se ele foi humano igual a nós, ele não sabia de tudo, sabe? No início. Então ele foi estudando desde pequeno a respeito do chamado dele, foi estudando desde pequeno a palavra de Deus. Avião. Então desde cedo ele teve que estudar. E eu gosto assim de brincar muito, né? Tipo, no bar mitzvah dele,
Com 12 anos ele já estava ensinando os caras. E isso dava direito para ele de ser reconhecido como um homem maduro já no meio da sociedade. Porque lá é diferente, tipo, a maioridade dos judeus, posso estar falando besteira, por favor me corrijam nos comentários se eu tiver. Mas eles já são considerados maiores de idade com 12 anos. E o Bar Mitzvah é isso, eles têm que ir lá e têm que falar sobre as escrituras, pelo que eu sei. E claro que a cultura judaica ajudou Jesus, né, a contribuir para esse ensinamento, mas mesmo ele inserido nessa cultura, ele escolheu estudar. E ele focou no chamado dele, e somente no chamado dele, então somente no chamado dele. E ele não se desviou, cara, em nenhum momento do chamado dele, ele cumpriu. E isso é muito massa, cara, porque lá em Lucas ele também fala que Jesus iria crescendo em estatura, em sabedoria e em graça, cara. Qual é o foco de Jesus? Ou qual que era a missão de Jesus? Aí em Marcos 10:45 fala assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Cara, essa era a missão dele. Essas são as palavras do autor do livro de Marcos, mas essa era a missão de Jesus. E ele sabia dessa missão. E desde pequeno, ele focou em cumprir essa missão. Então essa é a grande importância, sabe? Tipo, o maior missionário, uma coisa que Deus me falou, e é muito real, cara. O maior missionário, ele não é o cara que mais viaja, mas é o cara que mais ama as pessoas ao seu redor. É isso, é o cara que mais ama. Se tu for ver, Jesus ele não viajou tanto igual Paulo, entendeu? Paulo ele viajou, tipo, a Europa inteira ali naquele início. E, cara, naquela época, cara, tipo, não tinha avião, não tinha trem, não tinha nem carro. Era tudo na carroça no pé, cara. E tu olha ali, tu pega o mapa, cara, da onde, tipo, Paulo andou, mano, é muito grande. É muito grande todos os lugares que ele foi. Então, o missionário, o maior missionário não é aquele que mais viaja, aquele que mais vai para os lugares fazer as coisas. É aquele que mais ama as pessoas ao seu redor. O ministério de Jesus foi basicamente o foco ali na Galileia, cara. E ele andava como se fosse na cidade dele. Missionário, né? O que é missão? Né? Tem lá, ide pregar o evangelho, né? E tem outras partes também que falam. E Jesus enviou os seus apóstolos, certo? E o que é o enviar? Né? Se tu olha no original do grego, ele fala o quê? Que é a palavra grega que se chama apóstolos. Por isso que eles são chamados de apóstolos, aqueles que são enviados. E eles foram enviados com uma missão, certo? E lá em Marcos 13:10 fala assim: mas importa é que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. E depois ele falou: ide pregar o evangelho para toda criatura. Então essa é a nossa maior missão, essa é o nosso maior objetivo como missionário, é ir falar de Jesus e pregar o evangelho. Está escrito na palavra, ele nos comissionou isso, e essa é a grande comissão, certo? Mas a gente tem que levar o quê? Aquele que a gente ama, cara. A gente tem que levar a mensagem daquele que a gente ama. Certo? Não adianta a gente tentar ir levar se a gente não conhece ele, se a gente não ama ele. A gente não vai atrás, não busca, não faz, entendeu? Ele não vai simplesmente derramar o chamado nas suas mãos e você vai ficar parado, entendeu? Então essa é a mensagem que eu tenho hoje para vocês. Espero que tenham gostado e entendido. E se vocês curtiram, curtam aí, né? E compartilhem e escrevam nos comentários o que vocês acharam, entendeu? A respeito disso. E, cara, vamos pregar o evangelho, cara. Vamos pregar o evangelho. Vamos, dali!